Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer a nossa prece de gratidão e pedir a inspiração do mais alto, a presença de Jesus. Bora lá? Vamos orar? Então respira profundamente, fecha teus olhos para facilitar a concentração no momento de oração. Vamos trazer em nossas mentes a figura do nosso Senhor Jesus, o enviado de Deus para nos ajudar. A Deus, nosso Pai, o nosso Criador, o Todo-Poderoso, Pai amado, em nome de Jesus, nós aprendemos com Ele, Senhor, que devemos nos unirmos, porque Ele se faria presente. E aqui estamos, Pai, unidos em um só pensamento, com o mesmo desejo, o desejo de aprender, o desejo de nos libertarmos das correntes pesadas do egoísmo, o desejo de termos o nosso Senhor Jesus como modelo e guia, como um único modelo que temos para copiar e para seguir. Deus, nosso Pai, protege a todos nós, nos livra, Senhor, das perseguições cruéis, daqueles irmãos nossos que se colocam como inimigos. Deus, nosso Pai, tende piedade, Senhor, de tantos e tantos ainda envolvidos com a guerra, com a tortura da ignorância humana. Tende piedade de nós, Pai. Amigo Jesus, que os teus anjos da guarda, os amigos espirituais, os teus mensageiros possam também se fazerem presentes em nossos lares, transformando em um lar, nessa união de pensamentos. Proteja-nos, Senhor. Ajuda-nos a compreender o texto dessa noite. E te pedimos a permissão, amado Mestre Jesus, para começarmos mais um estudo do Evangelho. Muito obrigada, amor de nossa vida, que assim seja. Vamos então começar, sejamos todos nós bem-vindos. No Evangelho, gente, nós estamos estudando o capítulo 3, Mundos Regeneradores. Fizemos o item 16, iniciamos a semana passada, hoje vamos dar continuidade nos itens 17, se Deus nos permitir, também o item 18. Então, a semana passada nós falamos bastante, convidando a entender esse nosso livre-arbítrio. Então, eu não estou submetida e obrigada a fazer o mal porque eu estou num mundo de provas e expiações, em absoluto. Então, nós aprendemos a semana passada que nós podemos sim, através do esforço íntimo, do nosso movimento, através da nossa reforma moral,
vivemos o nosso mundo de regeneração. Em questão de opção mesmo. Então, eu posso sim, eu posso fazer um movimento de me regenerar. Eu posso fazer um movimento de me tornar um ser humano melhor. E é o convite desse texto aqui. Esse texto é maravilhoso de Santo Agostinho, em que ele nos convida à renovação. Então, quando ele fala do planeta, ele fala da grande massa que está aqui. Então, a massa humana, a grande maioria, a maior numeração, realmente é de espíritos que estão passando por expiações. Mas aqui também nós temos espíritos passando por provas, tá bom? Esse é o nosso movimento, é compreender a nossa condição de espíritos encarnados em um planeta que está de comum acordo com o meu nível de evolução. Vamos lá para a leitura? Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Olha só, os mundos regeneradores, então quando ele usa o termo regenerar, aquilo que se destruiu. Então, o mundo de regeneração é onde eu vou recuperar o que eu destruí. E o que eu destruí, tia? Eu destruí a minha condição de filho de Deus. Eu destruí a minha condição de ter o DNA divino. Tia, o que seria o DNA divino? A minha condição de amar. A minha condição de ser bom. A minha condição de servir. Então a gente precisa regenerar, a gente precisa recuperar a nossa condição de filhos de Deus. Filhos de Deus na condição de termos o DNA divino, de parecermos com Deus. Então nós nos distanciamos muito da divindade. E esse distanciar na condição de atitude. Então hoje nós temos um movimento muito mais de uma fera do que de um humano. Come, bebe, dorme, procria. E se sentir ameaçado, é capaz até de matar. Marca território e não quer absolutamente que ninguém faça parte daquilo que é dele, por conta do egoísmo. Então, você vê o animal dentro de si. Os animais, para quem convive com o animal, vai entender o que eu estou falando. Eles têm ciúmes. Mas assim também muitos terrícolas agem como animais ferozes, que se sentem donos de tudo e de todos. Então são reminiscências. Então é por isso esse movimento que nós destruímos a nossa capacidade de parecermos, de sermos filhos de Deus. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E é esse movimento que nós perdemos. Nós deixamos de ter a semelhança divina para insistirmos em termos a semelhança com os animais. Então, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Então, eu estou regenerando o que eu destruí. O que a gente sabe? O nosso planeta ainda está em processo de provas e expiação. Há caminho para o de regeneração. O que nós estamos agora é o que nós chamamos de transição. Então, nós estamos em transição. Nesse processo da saída da expiação
onde ainda fazemos o mal e ainda temos que reparar o mal que fizemos, expiando, reparando, para realmente começarmos aquele movimento das provas. As provas que o papai passa, que o papai envia, para eu me tornar um ser humano melhor, nos libertando desses processos das expiações. Então, hoje, se a gente observar, nós temos, é impressionante como a vida, ela tem um ciclo de pessoas muito parecidos, um ciclo de provas muito parecidos da humanidade. Então hoje nós vivemos um ciclo muito parecido também. A turma que chegou em 2000, essa turma é muito parecida, como nós também o fomos. Mas pode observar que nós temos um número muito grande em massa de um processo de depressão coletiva. E a depressão, na verdade, é a ausência íntima de valores, a ausência íntima do que eu devo fazer, a ausência íntima de verdadeiramente metas, mas não são metas materiais, não são metas horizontais. São essas metas de ordem divinas, são propósitos divinos, são valores espirituais. Então hoje nós temos uma grande massa, principalmente essa turma que chegou de 2000 para cá, que é avessa à espiritualidade, avessa à divindade. Quando eu falo Jesus, eu não estou falando de religião. Quando nós falamos Jesus, nós estamos falando do maior modelo de moral que existe aqui na Terra. Então eu não posso vincular o nome Jesus, achar que eu estou falando de religião. Quando nós falamos Jesus, nós estamos falando do maior modelo de moral, de inteligência, de superioridade. E eu devo citá-lo sempre, em todos os lugares, maior do que qualquer filósofo que já pisou na face da Terra. Maior do que qualquer intelectual que já passou aqui na face da Terra. Então ele é o modelo. Eu preciso estudá-lo para eu aprender com ele os verdadeiros valores da vida. Então, sem esse ponto de apoio e sem esse propósito de vida, a nossa mente, as nossas emoções e a nossa razão vai periclitar. E nós estamos vivendo isso. Servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles, a alma é o espírito encarnado, que se arrepende neles, encontra a calma e o repouso. Preste atenção nas palavras. A alma, o espírito encarnado, que se arrepende neles, nesse planeta, encontra a calma e o repouso, que se arrepende do que está fazendo, que se arrepende do que fez. E arrependimento é: fiz, não me senti bem e não quero mais fazer. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso. Calma mental,
calma emocional, repouso mental, repouso emocional, que é o que nós não temos. Nós estamos surtando por falta de nos arrependermos das nossas atitudes. E arrepender é reconhecer o erro e se prontificar a não mais errar. E ela acaba por depurar-se. Certamente, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. Tem que comer, tem que beber, tem que procriar, tem que dormir, tem que se alimentar. Então ele diz que o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos nesses mundos. Sensações e desejos, e nós sabemos que por conta das sensações fisiológicas que a gente sente, nós estamos há milênios repetindo os erros, por conta das sensações. A gente às vezes comete o suicídio através da alimentação, a sensação que me dá de comer um doce, a sensação que me dá de comer uma carne gorda, a sensação que me dá de comer muito, né? O sexo, a gente sabe que também acaba conduzindo muitas pessoas ao abuso, logo à responsabilidade, acaba atrasando o seu processo de evolução, tudo também por conta das sensações, né? A sensação que você sente através do poder que você exerce, né? O poder, então o fato de você mandar e ser obedecido, isso te provoca uma sensação, isso também vai te viciar, entendeste? Então é por isso que ele fala aqui, olha, a humanidade experimenta as vossas sensações, a humanidade que estão nesses planetas, e desejos, mas porém, entretanto, todavia, liberta das paixões. Então, ou seja, eles têm tudo que a nossa constituição física tem, só que eles já estão livres das paixões. Então ele diz, mas liberto das paixões desordenadas de que sois nós escravos. Então eu sou escravo da alimentação. Escravo, a alimentação manda em mim. Mesmo eu sabendo que não posso, ela dita as regras, logo eu sou escravo dela. Eu estou escravizado a ela. Da mesma forma o sexo, da mesma forma o poder, da mesma forma o dinheiro. Então lá ainda tem um corpo físico igual ao nosso, ainda tem as sensações como as nossas, mas eles já são libertos das paixões. E não mais escravizado às paixões desordenadas de que nós somos escravos. Neles, os regeneradores, não há mais o orgulho que emudece o coração. Achei tão linda a fala de Santo Agostinho. Não há mais o orgulho que emudece, que não deixa o coração falar, o sentimento. Porque é verdade. Às vezes você fez uma besteirada, você quer pedir desculpa, mas você não pede por orgulho. Aí ele emudece o coração. Nem a inveja que tortura o coração. O invejoso, ele tortura as próprias emoções. Tudo incomoda, o sucesso do outro incomoda. Isso no mundo regenerador já não tem mais. Nem o ódio que o sufoca. O ódio que sufoca o coração, o sentimento. Sufoca. Sufocar é matar. O ódio mata o amor. A palavra amor está escrita
em todas as frontes. A palavra amor, lá no mundo de regeneração, está escrito em todas as frontes. Porque, na verdade, tudo que nós precisamos aprender é amar. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Perfeita equidade, perfeita igualdade preside as relações sociais. Não tem mais ninguém na miséria e não existe mais ninguém nos excessos. Por quê? Porque lá existe amor. Sem amor, não tem filosofia nenhuma para impor a igualdade social. Isso só irá existir quando nós soubermos amarmos uns aos outros. Porque essa igualdade não é uma regra imposta. Essa igualdade é uma conquista íntima. É uma conquista do bom senso, do amor. Ninguém explora ninguém. E todos já entenderam do que precisam e o quanto precisam para viver em qualquer planeta. Já entenderam o que é o necessário, já entenderam o que é excesso. Já entenderam o que nós precisamos e já entenderam tudo aquilo que apenas nos traz dor e tormento. As relações sociais, todos reconhecem, todos reconhecem Deus, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo suas leis, as leis de Deus. Todos compreendem Deus no comércio, nas empresas, nas escolas, na política, na religião, no lar, no trânsito, nos hospitais. Todos. Ninguém é proibido de falar Deus. Não, ninguém tem vergonha de falar Deus Pai. Dentro da ciência, todos falam Deus. Cumprindo suas leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita. Mas a aurora da felicidade está nascendo, né? A felicidade. Ainda não está perfeita, ainda não é toda. Mas já tem a aurora dela. Aí o homem ainda é de carne. E por isso mesmo sujeito às vicissitudes das quais, as mudanças das quais só estão isentos os seres completamente desmaterializados. O que é isso, tia? Completamente desmaterializado. Ele não precisa mais viver nenhuma experiência com a matéria. Tudo que ele tinha de aprender, e agora ele poder dizer, eu sou Senhor, eu sou um mestre, eu sou um Cristo. Não tem mais absolutamente o corpo perispiritual muito tênue, absolutamente mais nada a ver. E quando a gente diz matéria, não tem mais olhos para enxergar, assim, né? Porque isso aqui é uma condição física, tá, gente? Isso aqui não é uma constituição espiritual. Isso aqui é uma constituição física. É um organismo. Então, quando a gente fala em mudança, a gente vê que existe
a mudança moral, a mudança intelectual e a mudança física, a mudança do organismo. Nós estamos em processo de mudança. Se eu adiantar a minha evolução, porque isso só depende da nossa vontade, do nosso esforço, eu vou para um outro planeta. E na verdade, esse é o convite. Ninguém está fadado a permanecer sempre no mundo de expiação. Não. Vai depender das nossas escolhas. Vai depender das nossas atitudes. Ainda há provas a sofrer no mundo de regeneração. Porém, sem as dolorosas angústias da expiação. Olha que lindo isso aqui. Então, no mundo de regeneração, eles vão passar por provas? Ainda vão. Mas sem as dolorosas expiações. Então, você acha que você nascer no corpo todo deformado, isso é prova? Não, meu filho, isso é expiação. Você acha que a esquizofrenia ou qualquer enfermidade que te limita de pensar, você acha que isso é uma prova? Não, isso é uma expiação. Você acha que você apodrecer através de uma enfermidade dolorosa em cima de uma cama, você acha que isso é prova? Não, isso é expiação. São expiações dolorosas. Então, no mundo de regeneração, teremos provas. As provas que Deus envia são de ordem moral. Então, lá no mundo de regeneração, já não há mais expiação. Por quê? Porque ninguém faz mal a ninguém. Então, quando ele falou que ele ainda pode sucumbir, mas por conta das provas. Mas não que ele venha viver, no mundo de regeneração, ele vai viver uma expiação. Não. Ele poderá até ser retirado caso ele venha sucumbir demais para um outro planeta. Aprender. Ele não vai perder o que ele aprendeu. O que ele aprendeu está com ele. Ele não está regredindo. Regredir é tirar o que eu aprendi. Mas eu ir para um planeta inferior, isso não tira o que eu já aprendi. Então, eu não estou regredindo. Mas eu fui para um planeta que irá me trazer lições que eu ainda não aprendi. Porque se tivesse aprendido, não teria tirado nota 0. Comparados à Terra, esses mundos são bastante felizes e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los. Imagina. Pois que eles representam a calma após a tempestade. A convalescença após a doença. A doença cruel. Neles o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê o futuro melhor do que vós. Então, como eles não estão absorvidos, valorizando tanto as coisas materiais, eles conseguem já ter uma visão do futuro espiritual. Então, por exemplo, nós os terrícolas, todos os planos que nós fazemos são planos curtos, medíocres, apenas para a vida terrena. Então nós falamos para os nossos filhos, o que você quer ser quando você crescer? E aí ele vai falar de uma ocupação. Quero ser advogado, quero ser secretária, quero ser enfermeira. Isso são ocupações. Mas a gente tem que saber o que eu quero ser. Não é o que eu quero fazer. É o que eu quero ser na condição de espírito. Na condição de um ser moral. Eles compreendem que há outras alegrias que o Senhor promete aos que dele se mostrem dignos. Então a visão desses espíritos não é mais fazer planos para uma vida terrena curta.
tudo que eles fazem na encarnação, nesse mundo, tem como propósito a sua condição de espírito, a sua condição moral, o seu processo de evolução. Então, quais são os nossos planos aqui na Terra? Para pensar, o que você planeja? O que você tem planejado da sua vida? A gente planeja férias, casa, carro, relação, filhos, cursos. Tudo que vai ficar. Mas será que nós já paramos para fazer planejamento para a nossa vida além da vida física? Então, isso lá já tem. Compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que dele se mostrem dignos. Quando a morte lhes houver novamente ceifado, cortado os corpos, para lhes dar a verdadeira vida. Então não há mais desespero pela desencarnação, não há mais medo. Você sabe por que a gente tem pavor da morte? Não é só o desconhecido. É porque no fundo, como a lei de Deus está gravada na nossa consciência, nós sabemos que teremos que prestar contas de tudo que fizemos aqui na Terra. Aí isso dá um pavor enorme, mesmo que seja inconsciente. Quem é dono de tudo é Deus. E todos nós, ao desencarnarmos, teremos que prestar contas de tudo o que fizemos e de tudo o que deixamos de fazer. É então que liberta a alma, essa alma planará acima de todos os horizontes. Não mais haverá sentidos materiais e grosseiros, não tem mais. Somente os sentidos já de um perispírito puro e celeste. A aspirar, a desejar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que emanam do seu seio, do seio de Deus. Então já é aquele movimento que nós somos um com o Pai. Mas, nesses mundos o homem ainda é falível e o espírito do mal não perdeu completamente o seu império. O espírito do mal que está ainda dentro de mim. Não avançar, não continuar o seu processo de evolução é recuar. Então, ficar parado num mundo desse é uma forma de recuar. Então, é como se lá não dá mais, é só para frente, para frente, para frente. Não tem nem como ficar parado. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, aí aqui o Santo Agostinho disse, olha, eu vou fazer um convite para vocês. Olha para o céu. Cada estrela que tu vê, cada planeta que tu vê, nessa imensidão. Então, contemplai, pois, a noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos, quais as que conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerado vos abra seu seio após a expiação na terra. Santo Agostinho. E ficou lindo esse final, que você olha para o céu, pergunte a Deus qual a estrela, que é essa estrela regeneradora, em que você poderá ir. Então a gente aqui na Terra, a gente fica desesperado querendo voltar para a Terra. É tão impressionante isso, voltar para o mundo de expiações e prova. Mas na verdade nós deveríamos estar fazendo um movimento maior
para que a gente pudesse ir já para um planeta de regeneração e não nos colocarmos numa condição, numa eternidade de dor e de sofrimento. Então é sempre esse convite, Santo Agostinho faz tão amorosamente que às vezes a gente nem percebe esse convite dele. Mas o convite dele é: te torna um ser humano melhor. Ao ponto das próprias pessoas olharem e não mais reconhecerem aquele homem velho dentro de ti e precisarem te conhecer de novo. Renova-te. Eu não posso ser a mesma menina de 5 anos atrás. Eu não posso ser o mesmo menino de 1 ano atrás. Será que eu estou há todos esses anos sendo a mesma pessoa? Essa mensagem foi de Santo Agostinho, Paris, 1862. Foi bom, gente? Então vamos orar. Vamos agradecer a Jesus? Divino amigo Jesus, obrigada, Senhor. Nós lhe agradecemos por mais um evangelho que o Senhor nos proporcionou. Nós agradecemos, Senhor, por mais um chamado, pelas lições, pelas advertências. Quantas, Senhor, quantas. Amado Mestre, o animal que insiste dentro de nós ainda é feroz. Ajuda-nos, Senhor, uma vez mais, que nós possamos acelerar o nosso processo, que nós possamos nos esforçarmos para que no nosso cotidiano, na nossa vida, tenhamos, Senhor, o Teu exemplo, que possamos copiar os Teus ensinos, as Tuas atitudes, para que com o passar do tempo possamos fixar em nós. Obrigado pela presença da espiritualidade amiga. Obrigada, Senhor Jesus, pela doutrina espírita que nos esclarece. Abençoa-nos a todos nós. Abençoa, Senhor, esse país, esse planeta. E que nós possamos, Senhor, sermos instrumento da Tua paz. Obrigada, amor de nossa vida. E agradecemos a todos os amigos espirituais aqui presentes. Graça te damos, que assim seja.